Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 13 até o 23 do capítulo 9 do Evangelho de João, pois assim nos diz a palavra de Deus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai-o. Meus amados, o relato da cura do cego de nascença prossegue por todo o capítulo 9. Muito provavelmente, maravilhados com o fato de o homem ter passado a enxergar, os vizinhos, juntamente com os demais que o conheciam por mendigar junto ao templo, levaram aquele que antes havia sido cego à presença dos fariseus. Todavia, ao invés de alegrarem-se por conta do que havia acontecido ao homem, os fariseus focaram no fato de que a cura havia sido realizada em dia de sábado. Mais uma vez, aqueles religiosos legalistas demonstraram ignorância quanto ao fato de que Deus jamais havia ordenado que um ato de misericórdia e de bondade não fosse realizado por ser dia de sábado. Atos desta natureza não violam o sábado. Aliás, aqueles religiosos certamente também realizavam atos assim, mas quando era o Senhor Jesus quem os realizava, eles o acusavam de transgredir a lei de Moisés. Tanto é verdade que numa outra ocasião, conforme registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 5, Jesus lhes dirigiu a seguinte pergunta: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Sendo que a seguir o evangelista Lucas asseverou: a isto nada puderam responder. Meus queridos, abro um parêntese aqui, só para registrar que quem fez tal pergunta foi o próprio Deus, o autor da lei, e que ele não estava recriminando de forma alguma tais atos de misericórdia e de bondade. Muito pelo contrário, ele os validou. No final das contas, segundo registra o verso 16 do texto que lemos inicialmente, a opinião entre os próprios fariseus dividiu-se, porque uns afirmavam, referindo-se a Jesus: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, afirmavam: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Referindo-se não apenas a este sinal, mas também a outros que Jesus já havia realizado e que era do conhecimento deles. Diante da celeuma que se criou, perguntaram ao homem que fora curado: que dizes tu a respeito dele? O homem então respondeu: é profeta. Aqueles fariseus foram desafiados a examinar o caso para decidir se o milagre era de fato um milagre verdadeiro. Se aquele homem havia sido objeto de uma cura tão especial. Mas, mesmo após terem ouvido o testemunho do homem, não creram que ele havia falado a verdade.
não por falta de evidências, mas porque negavam-se a aceitar que Jesus realizara um ato tão maravilhoso. Na verdade, eles já haviam recebido orientação da parte do Sinédrio, que era a de expulsar da sinagoga qualquer judeu que confessasse ser Jesus o Cristo. E isto incluía eles próprios. Ao chamarem os pais do que antes era cego, os fariseus buscavam tão somente ocasião para cumprir o ato disciplinar, caso os pais admitissem que o filho havia sido curado por Jesus. Por isto, chamaram os pais e os submeteram a interrogatório, pressionando-os a responderem. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Se aqueles pais afirmassem ter sido Jesus o que havia curado, seriam punidos com respeito a frequentar a sinagoga. E isto serviria então de exemplo de intimidação para as demais pessoas à volta. O casal confirmou que aquele que antes havia sido cego era de fato filho deles, mas que não sabiam como ou quem o havia curado. Por isto disseram: perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. E aqui neste pedaço da história narrada pelo evangelista João, nós temos os seguintes agentes. Preste bem atenção. Jesus Cristo, usando de misericórdia e compaixão para com um homem cego de nascença, os discípulos, preocupados em descobrir quem era o culpado pela cegueira do homem, os vizinhos e conhecidos, confusos sobre o que deveriam pensar a respeito da cura que fora realizada, os fariseus, dando maior valor à religião de Deus do que ao Deus da religião, os pais do que fora cego, se omitindo por conveniência, sem ao menos esboçar algum tipo de gratidão a Deus, e o homem que passou a ver. Então eu pergunto, com qual dos agentes você se identifica neste momento da sua vida? Pense nisto e responda diante de Deus. Vamos orar? Senhor amado, que história tremenda, que feito maravilhoso, que sinal. O Senhor demonstrou que é a luz do mundo ao curar aquele homem cego. Todavia, nós percebemos a cegueira espiritual das pessoas à volta, da maior parte dos agentes dessa história. E nessa manhã, somos desafiados a verificar lá no fundo da nossa alma com qual deles nós nos identificamos nesse tempo da nossa vida. Se com Jesus, que demonstra misericórdia e bondade, se com os discípulos que buscam saber o causador da cegueira daquele homem, se os vizinhos e os conhecidos que não sabiam como lidar com aquela cura, os fariseus, dentro da sua religiosidade vã, os pais omissos e ingratos, e o homem que fora objeto da misericórdia. Que nessa manhã possamos prescrutar os nossos corações e responder com sinceridade a essa pergunta. Com qual deles nós nos identificamos nesse momento de nossa vida? E, Senhor, tomara que o Senhor possa ouvir respostas que tragam glória para Ti. Caso contrário, Senhor Deus, concede misericórdia a todo aquele que, ao fazer a leitura, sente-se reprovado. E concede-nos graça para que nós possamos continuar proclamando que Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. E a oração que te fazemos, no nome dele, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.